Olá! Estamos começando mais um programa Por Dentro das Leis aqui na segunda-feira. Lembrando você que toda segunda-feira o programa Por Dentro das Leis vai ao vivo, sempre às 8h30 da manhã. A partir desse momento, a nossa conversa nessa segunda-feira, a última segunda-feira do mês, é com o advogado Diego Pavei Damasio. Bom dia, Diego. Bom dia, Beto. Bom dia, Halian. Bom dia a todos os ouvintes da TVR Sul, espectadores. Prazer mais uma vez estar aqui, esclarecendo as dúvidas e fazendo as pessoas, os consumidores, que na realidade somos todos nós, né, saberem cada vez mais dos seus direitos e exercê-los, né? É sempre uma alegria te receber aqui, Diego. Tem momentos que tu vem como músico, depois vem como advogado, isso é muito bacana. Tem opções aí para você analisar a vida do Diego. Muitas pessoas oferecem para você só uma oportunidade de conhecimento. O Diego está oferecendo duas para você. Diego, consumidor, o que é o consumidor? Beto, essa é uma pergunta que pode parecer simples, mas ela é bastante complexa. O consumidor, na realidade, é aquela pessoa que adquire um produto, adquire um serviço, basicamente como destinatário final. Ou seja, se eu tiver uma empresa e eu adquirir máquinas de um fornecedor para eu colocar na minha empresa, para eu girar o meu negócio, não necessariamente eu, como uma empresa, vou ser consumidor. Basicamente, o consumidor, para as pessoas entenderem, é aquela parte mais fraquinha, aquela parte mais vulnerável, aquela parte que não entende direito do negócio que ela está comprando. Então, o Código de Defesa do Consumidor, ele vem para equiparar essa relação, para deixar aquela parte mais fraca, aquela parte de menos conhecimento, que adquire os produtos, adquire os serviços, para ser a destinatária final do bem, para ter os seus direitos garantidos, para se comprar alguma coisa quebrada, ela poder ter o direito de trocar esse produto, para poder procurar a justiça e ter os seus direitos atendidos, né? Inclusive, o fornecedor também, aquele que vende, aquele que cria o produto, ele também é um consumidor, portanto, ele pode ser notificado, como também pode notificar, né, Diego? Realmente, Beto, em determinados casos, circunstâncias, o fornecedor, às vezes ele é fornecedor e às vezes ele é consumidor. Realmente tem esse detalhe também. Mas a gente costuma tratar geralmente do consumidor, aquela pessoa que adquire produtos para si mesma, né? Tem a história, por exemplo, do taxista, por exemplo. Ele adquire um carro, ele é um profissional autônomo, né? Ele adquire um carro, ele não é o consumidor final do bem, porque ele vai usar aquele carro ali para oferir lucro, para oferir renda, né? Mas ele, em determinadas circunstâncias, ele é equiparado a consumidor, porque se ele vai numa concessionária, adquire um veículo, notadamente ele é a parte mais fraca, né? Então ele precisa das disposições do CDC, da defesa do consumidor, para ele equiparar essa relação. Diego, hoje um dos produtos mais consumidos e que sofre oscilações durante toda a sua história é a questão do combustível. Como, de repente, reparar, porque a gente vê, vai num posto de gasolina, só como exemplo, está a 5,80, vai no outro, está a 6,40. Tem como notificar o dono do posto de gasolina por essa diferença de preços? Ou como é que se faz isso? Beto, existe... nesse momento eu não saberia dizer exatamente qual é o órgão que fiscaliza essa oscilação de preço. Existe um fato interessante que é a lesão. Quando tu faz um negócio jurídico, quando tu estabelece um negócio jurídico com alguém, a vontade das duas partes, ela precisa ser livre, precisa ser tranquila, sabe? E manifesta. Na doutrina a gente tem um exemplo de um pai que está levando um filho para o hospital, está com uma urgência muito grande e está sem combustível no veículo, está com muita pressa, ele chega num posto. O dono do posto fala assim, não, aqui o combustível é 3 vezes mais. E o pai, para salvar aquele filho, ele abastece, ele paga aquele valor a mais, porque está precisando, para levar o filho no hospital. Isso aí a gente chama no direito de lesão. Ele não teve opção, ele estava sendo pressionado, e o dono do posto se valeu de uma necessidade do pai da criança para imprimir um preço muito além do de mercado. Nesse caso aí é um vício de lesão, e esse negócio jurídico aí pode ser revisto.
Em relação à oscilação dos preços da gasolina, eu acredito que tem um órgão que ele cuida dessa acho que é o CAD, né? Acho que é o CAD, Deve ser, o CAD que ele regula esses preços finais ao consumidor, né? Deve ter algum limite de oscilação também, né? De diferenças de preços também, né? Exatamente. O consumidor não pode ser lesado de forma alguma, ele tem que pagar um preço de mercado, um preço justo, e não pode pagar um preço muito além daquilo que é o preço de mercado. Uma das coisas, Diego, que é todo ano acontece esse mesmo problema. A questão da volta às aulas, né? Volta às aulas. Produto material de escolar, que não é tão barato, né? Principalmente para as famílias mais pobres, e, no entanto, é obrigatório, porque a escola ela não dá, ela fornece algumas coisas, mas não fornece todo o material, né? Então, e vai no mercado, por exemplo, em qualquer cidade, o preço ele oscila muito, né? Tem preços, a diferença é grande. Às vezes a diferença também, por exemplo, há uma combinação de empresas, de lojas, que uma bota um produto mais alto e a outra, combinado, bota mais barato. Aí aquela outra bota esse aqui mais caro, a outra lá mais barato, chega no fim, dá tudo a mesma coisa para quem vai comprar, porque são os mesmos, né? Como é que se consegue, quando há essa combinação, né? Quando há esse vício, como é que se faz? Qual é a orientação para o consumidor? Por exemplo, eu fui aqui numa loja, a caixa de lápis de cor estava R$ 5, na outra estava 10. Só que na outra, o caderno estava 10, estava 5, e nessa loja estava 10, ou seja, uma combinação, né, entre empresa, entre lojas. Como é que se faz para resolver essa questão que o consumidor paga, sem dúvida, mais caro? Beto, eu ia sugerir para essa pessoa comprar esse que está mais barato nessa loja e o outro que está mais barato na outra. Essa é a minha dica. Seria uma dica. Mas realmente existem preços manifestamente acima de mercado e sem justa causa, né? Porque às vezes, assim, ó, se é um produto que realmente está em falta no mercado, que o próprio fornecedor daquele comerciante está ajustando um preço mais acima, como tem vários produtos, né, que dependendo da circunstância ele aumenta de preço por uma própria prática de mercado. Isso aí não é crime, isso aí é uma lei de mercado, enfim. Mas quando existe um produto manifestamente com o valor mais alterado, isso aí caracteriza crime contra o consumidor. A pessoa pode estar procurando um órgão público, pode estar procurando um advogado também para esclarecer essa situação. E o comerciante ele não pode fazer essas práticas lesando os consumidores, né? Então ele tem que estabelecer um preço de mercado. Claro, existe uma margem de oscilação entre uma empresa e outra. Uma consegue ter uma estrutura mais enxuta, consegue um preço final para o cliente, para o consumidor mais interessante, outra não consegue tanto, mas existe essa margem. Eu costumo dizer que o Código de Defesa do Consumidor, ninguém precisa entender muito do Código de Defesa. Tendo bom senso, o bom senso ele resolve muita coisa, né? Porque são as práticas do dia a dia, ter bom senso, colocar um preço justo para o cliente, não fazer essas jogadas de, eu coloco um produto mais barato aqui e outro mais caro, o meu concorrente faz o contrário e a gente ganha nos dois. Então, eu acho que essas práticas aí precisam ser coibidas, né? Muito bem, a nossa conversa de hoje é com o advogado Diego Pavei Damasio, que é advogado na defesa do consumidor. Quero lembrar para você que é consumidor, hoje é dia do supermercado São Pedro. Claro, na segunda-feira começa bem, buscando nas prateleiras os mais diversos produtos em promoção. Isso mesmo. Vai no supermercado buscar aquele item que você já está predestinado a comprar, mas não vai com um pouquinho de tempo e não perca a oportunidade de conhecer os outros produtos em ofertas nas prateleiras. Procure as prateleiras, além de você conhecer novos produtos, se inteirar com isso, ver valores, e aí no final do mês você vai ver como você economizou. O Supermercado São Pedro é isso, oferece para você diversas opções de economia. Então, vê só, na quarta-feira,
Amanhã, terça-feira, é dia de higiene e limpeza. Hoje também. Na quarta-feira é dia das frutas e verduras. Na quinta-feira é dia da carne. Amanhã, quarta-feira, também dia do pão. Isso mesmo. Na terça-feira é dia do pão. Quarta-feira é dia das frutas e verduras. Quinta-feira, o dia da carne. E na sexta-feira, o dia do frango. Poxa, tem o dia do frango também. Franguinho assado é bom, né, Diego? Muito bom, né? Show de bola. Franguinho assado é muito bom. Então tá lá. E sábado e domingo é o dia do churrasco. São os dias do churrasco. Aonde tem diversos tipos de carne na promoção. Aí é carne, é frango, enfim, tudo que você quiser. E o bom é que você pode agora mesmo fazer o seu cartão. Isso mesmo. Faça o seu cartão. Vai no supermercado São Pedro. Não tem conta ainda? Não tem problema. Não tem conta em banco? Não tem problema. Leva os seus documentos e você vai fazer o cartão da loja e já comprar na hora. Enquanto você vai estar comprando, deixa os documentos ali, a equipe já vai fazendo o seu cartão, você só passa e pega o seu cartão e paga com o seu cartão até num prazo até de 60 dias. Bom, né? Poxa vida, claro que é bom. O supermercado São Pedro, aqui na cidade de Morro da Fumaça, e são 5 supermercados São Pedro espalhados na região. Então, vai no supermercado São Pedro mais perto da sua casa aí na sua cidade, tá certo? Supermercado São Pedro. Terezinha Bittencourt, bom dia, Terezinha, muito obrigado pela companhia. E a Zelândia Madeira, muito obrigado também pela Zelândia que está nos assistindo agora nesse momento. Quem? Tá, vamos lá então? Pergunta então? Boa tarde. Boa tarde não. Bom dia. Bom dia, Diego. Bom dia, Beto. Bom dia aos nossos ouvintes. A Zelândia está fazendo a seguinte pergunta. Bom dia a todos. Eu gostaria de saber se um estabelecimento que fiz uma compra, eles disseram que só podiam fazer em 3 vezes. Se fosse no cartão, eles fariam em até 10 vezes. Isso é certo a se fazer? Pode repetir, Valeu. É o seguinte, ela foi no estabelecimento para fazer uma compra e eles falaram para ela o seguinte, que eles só faziam em 3 vezes. Mas se fosse no cartão, eles fariam em até 10 vezes. Ela quer saber se isso é certo, se é um procedimento comum, se é certo. Eu não consegui entender direito se é no cartão de crédito, no cartão da loja. Eu acho que aí não teria problema nenhum. Acredito, pelo que eu entendi do que ela... Acho que a loja pode adotar sim, vender, sim, se for em 3 vezes no crédito, sim. Ou se for no cartão, aí cartão de crédito, né? Em 10 vezes. A loja tem essa opção. Uhum. Bacana. Então, respondido, Zelândia, pode, então pode. Gente, quero lembrar, continue você aí, pode fazer perguntas aqui para o Diego. O Diego é bom a gente fazer perguntas, porque aquilo que ele não sabe, ele já diz, olha, não sei, eu trago no próximo programa. Isso é bacana, né, Diego? Tem que ser assim, né, Diego? Tem que ser honesto. Pode dar uma orientação equivocada, né? É verdade. Muito bem, olha, hoje às 19 horas tem um programa toda segunda com João, o operário em construção. Hoje, segunda-feira, e amanhã, terça-feira, toda terça, programa com o professor, jornalista Milton Pomar. Um profissional que conhece o mundo todo aqui na TV Sul. Bom, né? Então tá. E aí, na quarta-feira, o nosso programa é com o líder do Movimento Sem Terra de Santa Catarina do Brasil, Wilson Santin, é o nosso convidado, sempre ao vivo com você. E na quinta-feira, às 19h30, aí não é às 19 horas, 19h30, a Priscila Medicina, que sempre com um programa toda quinta, sensacional, com diversos convidados. Como é que é? A Voz da Comunidade. A Voz da Comunidade, o programa A Voz da Comunidade, toda quinta-feira, sensacional, tá bom? E sempre na primeira e terceira sexta-feira de cada mês, o programa diretamente de Laguna, com o Flávio e a Andréia, o programa Nossa Casa, Nossa Comunidade. Bom, né? E às 5h15, né? Às 5h15, toda sexta-feira, aí é toda sexta-feira o programa com o doutor, o médico, naturalista e clínico geral, Flávio Pereira. Então aí você tem uma programação muito diversificada. E todos os dias também às 8h30 da manhã, sempre com um programa diferente aqui na TV Isso. Hoje o nosso convidado no programa toda segunda,
que toda segunda-feira um profissional diferente, de uma área diferente, aqui conosco, né? Hoje é a vez, nessa última segunda-feira do mês, com o advogado do consumidor, Diego Pavei Damasio. Diego, hoje a gente pega produto, vai numa loja, algumas lojas oferecem o produto para a gente trazer para casa e provar em casa, né? Algumas lojas não oferecem essa opção, né? As lojas, elas podem enviar, pode liberar para trazer em casa. E quais os cuidados que o consumidor tem que ter para depois não se incomodar? Porque já ouvi falar de pessoas, não, mas a roupa foi assim, voltou assim. Né? Você vai ter que ficar. Como é que o consumidor deve se proteger? Então, Beto, isso aí é uma questão interessante, porque a loja não necessariamente tem a obrigação de enviar os produtos condicionalmente, né? Não tem essa obrigação. Isso é uma liberalidade de mercado de cada um. As lojas que fazem essa prática, obviamente, elas vão atrair mais clientela. Então, é uma prática de mercado, uma liberalidade. Um conselho que eu daria seria conservar da melhor forma possível, né? Nesse caso, não necessariamente entraria nos direitos do consumidor. Aí talvez seria os direitos do fornecedor, né? Mas a dica que eu posso dar, a orientação, é que o consumidor cuide ao máximo, procure não danificar os produtos, né? Geralmente é roupas que a gente faz essas práticas, e devolva em bom estado, porque eu tenho certeza que não vai lesar outros, porque o que pode acontecer também é o consumidor sujar, via danificar uma roupa, devolver, o fornecedor não vê, a loja não vê, vender para outra pessoa e essa outra sim verificar esse vício, né? Aí De repente alguém pode pagar um preço que não é dele, né? Também tem isso. Porque se o proprietário do produto, dono da loja, ele não observou que essa roupa veio com alguma dificuldade, né? E também serve, Diego, serve também para o consumidor, a hora que for fazer o acordo. Olha aqui, vamos ver bem as roupas aqui que eu estou levando, para não cair nesse problema, né? Exatamente. É porque se o segundo consumidor que realmente comprar o produto, lá na casa dele, ele verificar uma mancha, verificar um rasgo, verificar um vício no produto, aí sim ele tem o direito de exigir a devolução, a substituição ou restituição do dinheiro, ou conserto, né? Mas geralmente roupa não vem ao caso. Mas é aquilo que a gente falou. Se o consumidor, aí, se ele comprou na loja, ele provou na loja, enfim, ele levou para casa, ele não gostou da roupa, não gostou, não serviu muito bem, eu queria outra cor, o fornecedor não necessariamente é obrigado a trocar. Isso aí é uma liberalidade de cada um. Geralmente, práticas de mercado, o fornecedor, para fidelizar aquele cliente, para uma prática de boas práticas de comércio, ele acaba substituindo, mas não necessariamente é um direito do consumidor. Né? Diego, por exemplo, eu fui para o SPC e não consegui pagar a conta, dando aqui como exemplo, né? E passou-se os 5 anos. Essa é uma pergunta de um dos ouvintes que provavelmente está nos assistindo agora. E passou os 5 anos. Eu já paguei pelo um ato de dívida, né? A loja obrigatoriamente é obrigada a tirar do SPC? Beto, eu acredito que é o próprio órgão que ele extingue essa anotação, e futuras compras que o consumidor fizer, por exemplo, é como um cumprimento de uma pena, de uma prisão, por exemplo, uma condenação penal. Depois que a pessoa cumpre, ela já pagou a dívida, dali para frente ela, né, existe os maus antecedentes, existe, enfim. Mas a pessoa que ficou 5 anos com a sua inscrição no SPC, nos órgãos de proteção ao crédito, ela prescreveu esses 5 anos. Se ela não tiver outra anotação por outra questão, ela não pode mais ser maculada, ou seja, os outros consumidores não podem mais saber que ela ficou 5 anos ali. Então, o órgão ele não pode passar essas informações que maculam a vida pregressa desse consumidor que já, entre aspas, já pagou sua pena. Né?
Porque essa consumidora, ela me falou o seguinte, disse que foi no órgão de defesa do consumidor e lá ela fez a notificação por isso e o órgão disse o seguinte, não, tu vai ter que ir lá e pagar a conta. Isso não é justo, né? Tá errado, né? Porque já tinha cumprido 5 anos de prisão, por exemplo, dizer assim, né? De crédito. Né? Geralmente, essa inscrição deveria estar prescrita, né? E assim, a gente tem que analisar cada caso, porque podemos aqui dar uma orientação e a consumidora entender de uma forma diferente e não é aquilo que eu pensava. Mas, ao que parece, nesse sentido, ela deveria ter a inscrição cancelada. E o que ela deve fazer? Deu 5 anos, já pagou não conseguiu pagar a conta, mas de outra forma já pagou devido à falta do crédito que ela teve, né? Foi uma pena. O que ela deve fazer, então, se ela foi no órgão consumidor e depois não conseguiu o resultado esperado, ela deve procurar a orientação do advogado? Exatamente, Beto. A gente está aí disponível para poder orientar. O nosso contato aqui, vocês podem entrar em contato com a TVR Sul, que o Beto Madeira e o Hallian poderão passar meu contato. Tranquilo. Eu deixo bem claro que nessas entrevistas, nesses bate-papos, nós, como advogados, não podemos fazer uma mercantilização da profissão. Ou seja, eu não posso aqui passar o meu cartão, o meu número, para vender o meu serviço, sabe? Então, é mais uma forma orientativa, mas nada impede de você estar entrando em contato com a gente. Pode pegar o contato aqui com o Beto Madeira. Diego, vamos partir para uma área que tu conhece muito bem, que é a área da cultura. Né? A área da cultura também tem a questão da defesa do consumidor. Hoje, os mais diversos estabelecimentos buscam trazer para os seus eventos, né? Datas comemorativas, ou enfim, lanchonetes, bares, enfim, eventos festivos, trazem músicos, cantores, poetas, enfim, expositores, enfim. Diego, como é que funcionam esses contratos? Em primeiro lugar, eu quero fazer uma pergunta. Como é que tu está vendo hoje a cultura mais local, a área de música? Fala um pouquinho e depois vamos entrar nesse assunto que eu acho muito importante. Como fazer esses contratos para não dar problema? Respondendo a primeira pergunta, a cultura local, eu estou vendo que ela está se manifestando, está melhorando de um tempo para cá. Temos um grande expoente da cultura aqui fumacense, que é o Beto Madeira. Estamos aí tentando fazer uma organização, se organizar das pessoas envolvidas com a cultura. Em breve, academias de letra em Morro da Fumaça. Já podemos até adiantar, porque já é fato já consagrado aí. Exatamente. E o Diego vai estar conosco, claro, vai. Não poderia faltar a presença do advogado e do músico Diego Pavei Damasio nesse trabalho tão importante, e não dá para fazer cultura em Morro da Fumaça sem a presença do Diego, é claro, né? Beto, a cultura para mim é um assunto muito caro, muito sensível. Eu sempre que eu posso, eu estou contribuindo de uma forma ou de outra. Então, toda manifestação cultural aqui, organização cultural, pode ter certeza que eu abraço a ideia sem dúvida nenhuma. E a tua segunda pergunta era sobre os contratos. Então, aqui, ó, o fornecedor, deixa eu até pegar o Código de Defesa do Consumidor aqui, ó. Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, ou seja, eu como pessoa física, como músico, como uma pessoa da cultura, eu sou fornecedor em determinadas circunstâncias. Pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, enfim. O fornecedor, ele não só vende um produto, como ele vende um serviço também. Então, nós da cultura, nós vendemos serviço, né? Vendemos serviço cultural. Então, a pessoa que nos contrata, muitas vezes, ela é a consumidora e o artista é o fornecedor de serviço. Então, ele tem que desenvolver um contrato observando a boa-fé, observando minuciosamente o que ele vai vender efetivamente para esse consumidor,
para não ter problemas futuros, né? Porque, por exemplo, eu toco muito em casamento. Tudo que foi acordado antes tem que constar no contrato para no dia do casamento eu poder desempenhar exatamente aquilo que foi acordado, que está no contrato, para não haver frustrações, para não haver desavenças, desentendimentos entre eu que sou o fornecedor e a outra parte que é a consumidora. Então, tem que ter muito cuidado. Um contrato, o certo seria um contrato ser corrigido, ser analisado por um advogado, porque ele entende as cláusulas, ele entende as questões ali dispostas e também incidem as disposições do CDC. Então, as pessoas que vendem um serviço, ainda que cultural, têm que ter cuidado, porque elas podem ser caracterizadas como fornecedores. Que interessante, viu só? Porque hoje a gente vê muitos estabelecimentos contratando e também muitos artistas indo para o evento sem nenhuma garantia de que, né, vai ter o compromisso atendido. Eu já vi muitas conversas, inclusive presenciei dentro de ambiente como esse, a discussão entre o artista e o proprietário do local que dizia que assumiu o compromisso de pagar o valor, como era, e na hora não pagou isso, queria pagar menos, né? Então, e aí criou um tumulto danado. Isso é complicado, por isso que é a importância de um contrato, né, Diego? Depois que desligarmos as câmeras, o Beto vai me contar essa história e vai dizer quem é. Fiquei curioso agora. Mas exatamente isso, Beto. Nem sempre o consumidor, que é a parte que contrata, nem sempre ele está certo, né? Se o consumidor não pagar o preço ajustado, aí é ele que está errado, aí o CDC não vai poder proteger ele. Mas, de qualquer forma, tudo tem que ser muito analisado. Eu costumo dizer que a área cultural ela é uma área assim, que as pessoas não se preocupam muito com essas partes mais sensíveis, contrato, que vai, na prestação de serviço, o que entra. Quando eu recebo noivos assim que vão fechar um casamento, eu deixo tudo muito claro, o que entra na prestação de serviço, o que não entra, o que a gente faz, o que a gente não faz, para não haver nenhum problema lá na frente. Muito bem. Você está acompanhando o programa o programa Por Dentro das Leis, que vai ao ar toda segunda-feira, sempre com assunto diferente, sempre com um profissional na área jurídica e assuntos diferentes aqui no nosso canal. E agora estamos chegando ao final do nosso programa de hoje. Espero que você aí que chegou agora assista o programa desde o começo, compartilhe com seus amigos, porque esse assunto, a defesa do consumidor, é muito séria. Muita gente perde valores que não poderiam perder por causa de compras mal feitas, enfim, de acertos mal feitos, discussões, às vezes, que não precisava ser tão difíceis assim de acontecer por falta de informação. Então, porque a prevenção ainda é a melhor forma de se fazer um bom negócio. Uma orientação jurídica ainda mais importante ainda, porque você sabe como é que você vai poder entrar no negócio e sair desse negócio. E toda última segunda-feira do mês, sempre às 8h30 da manhã, aqui a nossa conversa é com o advogado Diego Pavei Damasio. Diego, aquilo que eu não perguntei, que tu gostaria de dizer hoje, aí a gente vem no nosso próximo encontro com novos assuntos. Vamos explorar mais essa questão da cultura, que é importante, né? Fica à vontade. Então, é só ali o consumidor. Quem que é consumidor, que é protegido pelo Código de Defesa do Consumidor, né? Eu costumo dar um exemplo, e a doutrina apresenta bastante esse exemplo, de um convidado de um casamento, que ele vai lá servir a sua janta, vai lá no buffet, serve o seu prato, consome o alimento da empresa contratada para fazer o buffet e passa mal, porque aquele alimento estava estragado, enfim. Ele não teve nenhuma relação de consumo propriamente dita com a empresa do buffet, mas ele é uma vítima do evento danoso. Então, para esse caso, o Código de Defesa do Consumidor ele protege essa vítima também. Então, um convidado do casamento que nem conhece a empresa do buffet, ele foi vítima do evento danoso, então ele é equiparado a um consumidor e o CDC vai proteger essa pessoa. Se ela quiser ajuizar uma ação contra
quem forneceu essa comida estragada, ela vai ter a relação de consumo por equiparação. Né? Então, essa é outra questão muito interessante, é uma pessoa estar andando na calçada e é atropelada culposamente por um ônibus de uma concessionária. A pessoa que está caminhando, transitando pela rua, ela não necessariamente comprou uma passagem, ela não estabeleceu nenhuma relação de consumo com a empresa do ônibus, mas ela foi vítima, sofreu um acidente, e nesse caso ela vai ser consumidora por equiparação. Diego, um dos assuntos, tu abordou agora um assunto importante, falou em veículo, um assunto que eu acho interessante a gente abordar no próximo programa, e a gente pode assumir esse compromisso aqui, é a questão, porque eita coisa difícil de se fazer, é a questão, o negócio entre vendedor e comprador de automóvel, né, de carro. É um troço complicado e precisa ser muito bem detalhado, né? Porque são motos, carros, é sempre muito difícil essa relação, né, Diego? É o que eu sempre digo, procure fazer negócio com quem tem uma empresa estabelecida, com quem tem uma empresa em atividade, porque aí você está estabelecendo uma relação de consumo. Se você comprar do seu parente, do seu primo, do seu amigo, que não necessariamente vive da compra e venda de veículos, você vai estar fazendo um serviço um pouco menos garantido pela lei. Mas a gente pode abordar esse tema aí no próximo programa, eu vou trazer vários exemplos, várias orientações nesse sentido, que é um tema bem interessante. E depois é o seguinte, olha, aqueles contratos com aquelas letrinhas pequenininhas, contratos intenso. Vamos ver se o Diego consegue trazer para a gente quais os pontos principais que é preciso ser observado, porque às vezes a gente não observa tudo e não há também a necessidade de observar tudo. O bom seria ler tudo, né? Mas como letrinha pequena, muitas pessoas com mais idade que têm um problema de visão, pede para o filho, para alguém ler, isso é muito comum, tá? E às vezes não lê aquilo que precisa ser lido. Então, nós vamos trazer, assumimos esse compromisso aqui, o Diego e eu, de trazer esse assunto para você. Diego, muito obrigado por ter vindo mais uma vez aqui, os nossos agradecimentos. Obrigado, Beto, obrigado, Halian, a todos os ouvintes, espectadores da TVR Sul, e mais uma vez parabéns por essa ação maravilhosa, porque levar conhecimento, levar as leis para as pessoas que estão nos assistindo é sempre uma atividade muito interessante, muito boa para a sociedade. Né? Parabéns, então, muito obrigado, sempre um prazer estar participando com vocês aqui. Obrigado, Diego. Obrigado a todos vocês aí. Muito obrigado pela companhia até esse momento. Faça suas perguntas. Pode deixar embaixo aí dessa entrevista, né, que já estamos fechando. Mas você pode deixar aí embaixo escrito que nós vamos depois observar e trazer para você aquilo que não foi perguntado hoje. Nós iremos perguntar ao advogado Diego Pavei Damasio. Lembrando que daqui a pouquinho, então, todo dia eu vou no supermercado São Pedro. Daqui a pouquinho eu estou indo lá comprar alguns produtos que eu preciso. Quem sabe a gente se encontra lá e faz até uma conversa, né? Quem sabe? E também lá no Cantinho das Flores, bem em frente ao semáforo, todo dia é dia de dar presente. Tem uma pessoa especial hoje, vai no Cantinho das Flores aqui em Morro da Fumaça e certamente você vai dar os melhores presentes. São cestas e flores. E agora com produtos de beleza também para você. Forte abraço a todos, muito obrigado. Até o nosso próximo encontro.